Mas também existe o abuso de autoridade. Como a gente reconhece uma autoridade abusiva? Aquele pastor que se diz dono da igreja, que manda na igreja, ele pode ser considerado como uma autoridade abusiva? Porque o dono da igreja é Jesus, né? O dono da igreja é E quem manda na igreja é Jesus, né? Não, é o pastor. Oxe. Jesus manda no céu, o pastor manda na igreja. E Jesus manda no pastor. Eu vou pregar em muitas igrejas. Nunca Jesus mandou eu ir. Sempre o pastor me liga, diz, pastor Edir, o senhor pode vir aqui? Ué, ele manda ou não manda? O pastor chega e diz, tira esses bancos, bota esse som, vamos trocar o piso. Ele manda ou não manda? Manda. A igreja vai sair, a igreja não vai sair, o culto tá cancelado. Ô, gente, que tolice é essa? De onde vocês arrumou isso? Então o pastor é o dono da igreja? Negativo, aí. Mas ele manda na igreja. Ele é delegado para isso. Mas qual é a diferença de ser dono e mandar? Muito. Um gerente, um diretor, um CEO de uma empresa, ele é o dono da empresa? Não. O dono nem lá tá. Mas é ele que dá, Lógico, ué. dá os comandos. Mas Agora, o dono não tá lá e todo mundo manda. Não. Então pronto, gente. Mas Só quem é delegado essa expressão aí, pastor, eu mando na igreja, não soa como abusivo isso aí? Agora suar, meu irmão, não é o que eu falo, é o que você entende, isso é um problema seu. Tá entendendo? O que eu falo e o que você entende, Fábio, isso é um problema seu. Mas quem manda na igreja é Jesus, pastor. Para onde, irmão? Aonde? Ele é o dono, ele manda. Então aprendemos errado sobre isso e é por isso que muitas pessoas Não, isso é mais não honram a Não é autoridade. questão de aprender errado, Danilo. Deixa eu te colocar um ponto aqui. Quando você usa a expressão mandar na igreja, tá falando do governo, irmão. Tá falando do comando. A igreja tem que ter ordem, gente. A igreja tem que ter comando. A igreja tem que ter direção. Por que Paulo escreveu dizendo assim, olha, a igreja de Corinto tem um problema aí com vocês não resolve. E eu tô mandando o seguinte, pega esse Nico que tá pecando aí e põe ele, entrega na mão de Satanás. Quem é que tá mandando fazer isso? Paulo. Então não é leviano um pastor falar, eu mando na igreja. Não só não é leviano, ai dele se não mandar. Aí o senhor pega pesado, Não. pastor. Aí do pastor, se não mandar se na igreja... Se ele não mandar na igreja, muita gente vai mandar. E lugar que todo mundo manda, ninguém manda. Vira bagunça, desordem. Tá entendendo? Você pode olhar, todo lugar que existe o chamado excesso de liderança. Pastor é marionete. Todo mundo manda na igreja. Ele, para mudar um vaso de lugar, tem que fazer uma assembleia. Rapaz, não é pastor não. O cara já perdeu o norte do negócio faz tempo. Entendeu, Fábio? Então, pastor é autoridade delegada por Deus. E tem que ser respeitado. Paulo diz em Romanos 13:5, não obedeça por medo, mas por consciência, Paulo diz. Segundo, Paulo diz, não quer temer a autoridade? Anda certo. Agora, se anda errado, teme, diz ele lá no verso 4, porque ela não traz de balda a espada. Todo pastor, toda autoridade precisa empunhar a espada. Mas eu entendi a sua fala, de onde você quis chegar. Ô pastor, e quando o pastor é abusivo? Não, mas eu quero falar bem assim, o pastor que manda na igreja, ele também deve transparência para a igreja, né? Porque existem pastores... O princípio de mandar é responder por ela. Porque existem pastores que mandam a ponto de falar que não deve transparência para ninguém. Né? Aí não, aí você já está confundindo as bolas no sentido, aí o cara é arbitrário. Por exemplo, Fábio, eu pastorei há 20 anos, eu presido a igreja. Tá lá, você pode ligar lá agora para qualquer pastor. Eu faço uma assembleia de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos eu coloco o meu cargo à disposição. O irmão está aqui. Quem vocês quiserem eleger. Se quiserem que eu continue, continuo. Fica a critério de vocês. Segundo, quem é dizimista da igreja aqui, não só na assembleia, em qualquer ocasião, você tem liberdade para chegar na tesouraria da igreja, sentar lá e perguntar, pastor, como é que está o investimento? O que está sendo feito? Para onde está indo o dinheiro? O que nós estamos comprando? O que nós estamos pagando? Ora, é o mínimo que você deve à igreja, irmão. É, porque toda organização, toda instituição tem um portal de transparência. Por que a igreja não deve ter? E quando você faz isso, você elimina ruídos. Elimina ruídos. Pronto. Simples assim. Agora, voltando... Mas se um pastor da igreja, se um pastor mandar na igreja, não caracteriza como uma liderança abusiva, o que caracteriza um pastor abusivo? Você falou 1 quilo, eu entendi 100 gramas. Fala de novo. Se mandar na igreja não caracteriza
como uma liderança ou um pastor abusivo? O que caracteriza um pastor abusivo? Não. Mandar na igreja é cumprir a função que ele foi estabelecido. Ele foi estabelecido para isso. Para ser o líder ali. Ponto final. Se ali todos estiverem no mesmo nível de dar ordem, de comandar, ô meu irmão, como é que funciona isso? Fala para mim. Vira a casa da mãe Joana, né? Na sua casa, é você que manda ou é a sua mulher? Nós dois. No mesmo tempo? Não. Ah, você tá aqui agora. Você tá aqui agora. O comando tá com ela lá. Quando eu tô, o comando tá comigo. Porque se você der uma ordem pro seu menino e ela dá outra, o que vai acontecer? Vira confusão. Você diz não vai, ela disse vai, o menino disse vocês resolvem, ou eu vou, eu fico. É simples assim ou não? E já houve discussão pastor, quando eu mandei e ela mandou diferente, né? Mas aí, deixa essa, Fábio. Mas pastor, que o pastor nosso, ele fala uns negócios que não tem fundamento. Paciência, meu irmão. Paciência. Veja se tem algo de bom nele, você só vê defeito. Estou fazendo defesa que ferrenha a líder não, Fábio. Eu só estou colocando que, independente desse líder, e aí eu vou responder uma pergunta que você tentou fazer e não conseguiu conjecturá-la. Não, eu consegui. Eu falei, se mandar na igreja não caracteriza como um pastor abusivo, como o senhor disse, eu mando na igreja, o pastor manda na igreja, o que caracteriza um pastor abusivo? A quebra de autoridade. Por exemplo, você mesmo deu o exemplo. O pastor não dá satisfação do que faz a ninguém. Ora, ele tem uma diretoria. Ele tem a quem dá satisfação. Por exemplo, questão de finanças. Ele tem lá um conselho fiscal. Não foi eleito pela igreja? Foi. E por que esse conselho fiscal não trabalha no que diz respeito? Ele tem um conselho de doutrina. Então esse conselho são órgãos auxiliador do pastor. Mas não é o conselho que manda na igreja. Você quer ver? Muitas igrejas existe um negócio de presbitério. Presbítero é um problema sério. Eu gosto dos presbíteros. Mas presbítero é igual tenente coronel. Não é nem diácono para servir, nem pastor para mandar. Ele fica no meio. Então tem igreja que reúne 10, 15 presbíteros e lá vai peitar o pastor. Por quê? Porque eles querem gerência sobre o trabalho. Não funciona assim. Deus vai cobrar de quem ele entregou. Deus cobra de quem ele entrega. Agora, onde é que está o problema do abuso de autoridade? É mais além do que você está pensando, Fábio. Por isso que eu escrevo nesse livro aqui, ó, o perigo da quebra de autoridade. Porque quando eu quebro em autoridade, Fábio, eu levo o liderado a quebrar. O abuso de autoridade leva o liderado a ser abusado, como você colocou agora há pouco. Leva o liderado a ser insubmisso. Por quê? Porque ele está vendo o líder dele abusivo na autoridade que tem. Aí ele leva o liderado a quebrar. O que vai acontecer? Perece ele e perece o liderado. Você quer ver um exemplo pesado que eu vou lhe dar? Noé saiu da arca, plantou uma vinha. Gastou 120 anos, irmão. Pregando, não pôs ninguém na arca, mas pôs a família, sim ou não? Sim. Depois que saiu da arca, com abuso de autoridade, ficou bêbado, ficou nu, amaldiçoou a família que ele gastou 120 anos para pôr na arca. Pereceu o filho. Misericórdia. E pereceu. A pergunta é: Noé estava certo ou estava errado? Estava errado, né? Errado. E por que a maldição foi sobre o filho e sobre o neto? Autoridade. Por causa da autoridade. Quando o filho toca, ele não toca no bêbado. Ele toca na autoridade que está sobre ele.